Muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Findocs Insights, agora em um ambiente novo. Me chamo Guilherme Salvador, sou sócio fundador da Findocs, e hoje divido aqui a mesa de host com o Rodrigo Tonelli, também nosso cofundador. Tudo bem, Rodrigo? Fala, Guilherme, tudo bem? Tranquilo? Joia? Pessoal, tranquilo? A gente sempre fala que a Findocs trabalha o espectro da inteligência financeira de maneira completa, né? Isso envolve o trabalho de diversas disciplinas, diversas áreas, que são necessárias para quem visa evoluir, se construir como ser, como pessoa, para então prosperar financeiramente. E hoje a gente tem um combo aqui, né? Uma série de disciplinas que se conectam. A gente vai passar por soft skills, a gente vai passar por geração de renda ativa, então algumas discussões que são necessárias para quem precisa qualificar a própria capacidade de gerar dinheiro, de ganhar dinheiro. Vamos passar também por gestão de capital, então gestão daquilo que é um produto do que você construiu, né? Como gerenciar dinheiro, como alocar dinheiro, tudo isso a partindo de um convidado que é referência absoluta no que faz, que vai contribuir muito com vocês, com história de vida, com experiências, visão de mundo e de negócios, certo? Antes da gente passar para ele, Rodrigo, você tem alguns apontamentos iniciais? Gostaria de... Legal. Vou falar um pouquinho do nosso convidado, né? Então já dá o spoiler do nome dele, Cassiano Cavalcante. Como o Guilherme disse, nós temos um combo aqui, né? Então até para a estreia do nosso podcast em formato vídeo, né? Chamado videocast, né? Então na nossa estreia, a ideia era trazermos um convidado que reunisse, que se identificasse o máximo possível com o público da Findocs. Então, o público da Findocs é formado por pessoas do mercado financeiro, é formado por pessoas que se interessam pelo mercado financeiro, por investimentos, né? Ou seja, pela gestão de patrimônio, pela gestão de capital, sim, mas é formado essencialmente, muito mais do que isso, é formado por pessoas que buscam a inteligência financeira, buscam enriquecer, buscam a independência, né? Buscam a independência financeira. E o Cassiano se identifica muito com esse público amplo, né? Então a ideia foi trazer um personagem que se identificasse dessa forma, né? E por que ele se identifica com o público amplo? Primeiro porque ele não é do mercado financeiro. A maior parte das pessoas não é do mercado financeiro, não está ali nas empresas, nas instituições e tudo mais. A grande maior parte das pessoas tem ali as suas atividades, né? E o Cassiano é uma pessoa dessa. Então, de uma maneira geral, ele conseguiu a sua independência financeira, conseguiu enriquecer e tudo mais, e se balizando nos pilares que nós defendemos aqui. Então, tem a parte de gestão de capital? Tem. Então, patrimônio, a renda atual, enfim, como é que você faz a gestão disso de forma otimizada, como é que isso daí se prolonga no tempo, né? Então, ótimo. Mas nós sabemos também que a riqueza de verdade, ela não se constrói com a gestão de capital, só com investimentos. Ela se constrói com empreendedorismo, né? Se constrói com trabalho, principalmente, né, na verdade. Então, o trabalho ele pode se traduzir no meio corporativo, você tem uma evolução corporativa, o Cassiano teve isso durante um longo tempo, né? E também através de empreendedorismo, você criar valor, criar empresa e tudo mais, enfim, ou gerar valor através de negócios, e aí você tem a prosperidade financeira, né? Então, essa é outra vertente que o Cassiano trabalhou muito bem ao longo da carreira. E eu acho que mais importante do que isso é a evolução do ser humano que dá base para tudo isso. Então, essa é a grande sacada. Todo mundo acha que tem que estudar mercado, todo mundo acha que tem que estudar negócios, mas o desenvolvimento do ser humano está na base de tudo isso, né? E assim, do ser humano como propósito, né, motivador, e também de toda a parte técnica do ser humano, realmente, ali, de como você evoluir, aprender a evoluir. E eu acho que o Cassiano reúne tudo isso daí. Então, eu acho que nós temos aqui uma boa oportunidade de ouvir uma pessoa, digamos assim, comum, falando assim, que não é do mercado financeiro, como essa pessoa evoluiu, né? Eu acho que pode ter muitas lições. E outro ponto importante, né, de trazer o Cassiano aqui, porque assim, todo mundo traz sempre, todos os podcasts trazem sempre os mesmos convidados, né? O mesmo convidado famoso, gira em todas as mesas, falam mais ou menos a mesma coisa. E a ideia de trazer o Cassiano é assim, falar, vamos trazer alguém que está fora do radar. Não apareceu ainda em podcast nenhum, mas é um cara totalmente fora da curva. Então, como toda ação, né, todo mundo está acostumado com o mercado financeiro, toda ação que está fora do radar
você, né, Gera melhores retornos, né? Gera melhores retornos, paga melhores dividendos, eventualmente. Então é isso. Tá? Então seja bem-vindo, Cassiano, ao nosso podcast. Tá? Faça uma breve apresentação. Obrigado. Obrigado pelas palavras gentis. Eu já estou me considerando uma microcap agora. Sim. Boa. Bom, meu nome é Cassiano Cavalcante, sou formado em administração, fiz MBA executivo mais ou menos em 2014, mas nunca parei de estudar, me especializei em estatística em 2010. Agora acabei de me formar, fiz uma pós-graduação em ciência de dados também. Mas é engraçado tudo que vocês colocaram, só linkando um tema. Eu vejo muita gente preocupada com a administração de patrimônio. Mas que patrimônio? Né? Perfeito. Então, eu vim zero. Sim, Eu cheguei nesse mundo sem patrimônio. Bom, aí o passo anterior é geração de riqueza. Eu preciso gerar valor, eu preciso gerar riqueza. Que é parte da discussão que a gente tem aquela brincadeira que a gente faz muito, o brasileiro diz muito em ganhar dinheiro. O americano, né, no inglês, a gente faz dinheiro. Né? Então, como é que a gente constrói? E se a gente pensa em geração de riqueza, mas tem alguma coisa antes, porque gerar riqueza baseado em quê? Em 3 skills. Né? Então, a gente precisa começar a pensar na pirâmide da maneira como ela deveria ser construída. Assim, ó, eu tô pronto para gerar riqueza, eu gero riqueza, eu tô pronto para gerir meu patrimônio. O que não significa que a gente não vai fazer, principalmente as pessoas que já estão em idade adulta, vão ter que fazer um pouco dos 3 o tempo inteiro. Né? Mas a base começa eu diria certamente nos soft skills, né? Exato, exatamente. Legal, então ó, vamos começar. Queria começar justamente pelos soft skills, né? Que é a base de tudo, são os fundamentos, é a essência, onde tudo começa, onde você tem aquela semente que germina em tudo que se vê, né? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, né? O visível nasce do invisível, né? Nasce daquela sementinha que está lá dentro, né? Do Cassiano, está dentro do Guilherme, está dentro do Rodrigo, está dentro de cada um. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do teu propósito motivador. Como é que... Se ele mudou ao longo do caminho, se ele é o mesmo desde o começo, né? Quando você percebeu a respeito desse propósito motivador? Então... Essa é uma ótima pergunta. Para mim, começa muito cedo, porque eu venho de uma família em que ninguém tinha nível superior. Então, para começar, eu tinha uma ideia inicial, meu primeiro fato motivador, assim, bom, eu posso ser o primeiro a ter uma universidade, me formar. Então, meu primeiro ponto eu precisava gerar riqueza, precisava gerar para poder pagar essa faculdade, eu precisava dar grana para poder pagar. Então, meu primeiro fato motivador foi assim, eu tinha a opção de fazer uma escola técnica, desenvolver skills para ter um trabalho, e eu gostaria de ter um trabalho que me remunerasse suficientemente bem para fazer a universidade e ter outras coisas. Queria ter carro, queria viajar, especialmente viajar sempre foi um lance muito importante para mim. E aí, assim, eu desde muito cedo comecei a estudar inglês, e só um parênteses, não gostava, o gosto veio depois, mas eu venho de uma época onde uma pessoa que falasse inglês não precisava nem de nível superior, tinha um trabalho de primeira linha. Né? Então, aí eu falei assim, bom, então aí eu resolvi estudar eletrônica para ter um trabalho, para começar a gerar algum tipo de riqueza, gerar rendimento para poder pagar a universidade. Nessa primeira fase, eu diria, inclusive, a construção dos skills é o essencial, é você investir em você, para que você possa, enfim, poder fazer as coisas que você tem interesse, né? Importantes. Legal. Então, assim, o teu fator motivador não era o dinheiro necessariamente. O dinheiro foi meio que meio, é isso? Esse é outro ponto super interessante, Rodrigo. Quando você já menciona. Teve essa sacada, assim, né, de ter dinheiro como... Mas vamos lá. Não, mas isso é super importante, porque uma coisa que eu aprendi depois, bem mais velho, dinheiro é meio, não é fim. São muito poucas as pessoas que eu conheço que ganham dinheiro pelo prazer de ter o dinheiro. Na verdade, assim, eu conheci uma pessoa que falou assim, eu gosto de olhar minha conta bancária e ver ela subindo. Mas para todas as outras, eu sempre vi alguma coisa por trás. No meu caso, para mim a universidade, além de ser um degrau para o próximo passo, era um
uma conquista pessoal. Então, para mim, o dinheiro, ele me daria duas coisas que seriam muito importantes para mim. Primeiro é tempo, que eu sempre entendi que o tempo, ele é uma restrição. E a segunda coisa é, eu quero fazer coisas, quero viajar, eu quero ter capacidades, experiências. Então, para mim, o dinheiro era um facilitador de ter experiências, porque eu acho que a vida é um grande parquinho que você vai ter as experiências. E a energia de troca é o dinheiro. Não, legal. Então, a definição de riqueza do Cassiano não é necessariamente uma conta, lógico que isso aí ajuda, né? A conta bancária ali, avantajada ajuda, mas é muito mais o benefício que isso traz em termos de vivência do que necessariamente do próprio valor financeiro. Exato. E tem uma outra coisa que para mim é um aspecto negativo da falta da grana, mas foi um impulsionador para mim, assim. Meus pais eram aqueles perfis, assim, eu tinha um bom trabalho, mas se esse trabalho desse errado, eles não sabiam o que fazer. Uhum. E para mim, a riqueza, ela também representava essa não preocupação. Não ter que me submeter eventualmente, por exemplo, a coisas que eu achasse que não faziam sentido. Então, quanto mais riqueza eu tivesse, mais eu podia expressar os meus valores na vida. Legal. Isso te dá liberdade. Me dá liberdade, exatamente. O dinheiro como forma de chegar até a liberdade, assim, tempo também, né? Tempo acaba sendo objetivo aí, né? Quem realmente não constrói isso acaba se tornando refém de poucas opções. Exato. Perfeito. E a grana te dá isso, assim, ó, no final, Guilherme, você comentou algo super importante, é ter opção. Uhum. Eu gosto de ter opção. Sim. Uhum. Sim. Perfeito. Cassiano, você comentou também da construção de skills. Você mencionou que no começo da vida, a ideia ou aquilo que gera mais resultados ao longo do tempo é você construir os skills, se preocupar mais com a construção dos skills do que com os resultados em si, né? E você mencionou do inglês, né? Falou que eu não gostava de inglês, né? O quanto que, assim, fazer coisas que não te dão prazer, né, fazem parte, né, da questão, e quanto que você acha que tem que realmente ali, ter esse trade-off entre fazer aquilo que não gosta para a construção de skills, o que te, de fato, ali motivou a fazer coisas que você não gosta por um longo tempo, até porque aprender inglês, falar inglês não é um processo fácil, né? Então, nós estamos falando também de persistência no meio do caminho, né? E persistência é justamente você passar por entraves, né, que não são prazerosos necessariamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses processos não prazerosos aí. É um ótimo ponto, porque no final, eu acredito que a gente cria a nossa realidade, ok? Eu aprendi uma palavra japonesa que é muito comum e que pouca gente conhece significado. Uma das traduções possíveis é a palavra Buda, né? É uma palavra japonesa, embora tenha uma outra origem, mas a ideia é aquele que vê a realidade como ela é. Então, a maior parte das vezes, a gente imputa valores às coisas, ou imputa desafios mentais, ou questões que eu fui percebendo ao longo da vida que elas são muito relativas. Por exemplo, o inglês eu não gostava, né? Eu achava que, eu tô aprendendo uma outra língua, por que o cara não vem aprender a minha? Ou aquelas coisas quando a gente tá aprendendo inglês que não fazem muito sentido, você traduzir ao pé da letra, não funciona, né? Mas a partir do momento que você começa a perceber as possibilidades que aquilo te abre, e mais que isso, eu comecei a me dar conta que eu podia me comunicar com outro ser humano. Então, você vê, algo que não era prazeroso, que não tinha muito sentido para mim, ele passa a ter prazer quando eu entendo que ele está vinculado a coisas que são importantes. Uma está vinculada ao meu propósito, à minha ideia de ter independência, de ter opção, de poder escolher. E eu percebo cada vez mais que quando a gente tem a capacidade de exercer algo que tem um desafio grande, a gente chega do outro lado, existe esse outro benefício intangível, né? Porque nem tudo é utilitarismo, né? Nem tudo a gente faz porque vai ter alguma coisa na ponta. Mas tem essa ideia que, assim, é o autodesenvolvimento, essa percepção de, cara, eu aprendi um negócio novo. Eu tenho uma relação nova com a vida. Eu posso entender coisas
que antes eu não entendia. Então, começar a experimentar essa ideia de coisas que eram difíceis e que eventualmente não faziam sentido, mas quando você faz isso 2, 3 vezes, você começa a perceber que, na verdade, tudo faz sentido. De uma certa forma, está tudo muito conectado. E eu acho que observar os pequenos ganhos, Rodrigo, é o que me faz persistir. Porque tem um desafio na vida, vale para a renda, vale para o skill, vale para o aprendizado, a vida ela não é linear. Você vai aprender música, você vai aprender absolutamente qualquer coisa, um idioma, você às vezes parece que você desaprende, mas de repente você vem e tem um salto. Né? Então a gente precisa começar a ter paciência, entender esses processos da vida, desenvolver esses skills e principalmente a gente precisa entender, da minha perspectiva, que eu vivo para servir. Né? E servir em que sentido? Para eu gerar riqueza, eu estou fazendo alguma coisa que serve a alguém. Então alguém está disposto a me pagar para fazer aquilo. Então, essa ideia de que eu não preciso amar o que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma mínima afinidade. Como algumas pessoas vão ser mais de humanas, outras de exatas. Mas se eu tenho uma afinidade, para mim já é energia suficiente para que eu possa desenvolver e ver valor naquilo que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Perfeito. Minha percepção, ouvindo você falar, é de que assim, no começo, a motivação era, puxa, tem a vida que os meus pais levam, tem uma vida complicada. Talvez você não tivesse ainda a noção que você tem hoje de propósito de gerar valor para a sociedade e tudo mais. Né? Talvez o motivador principal no começo seja, poxa, eu preciso ter opção, preciso criar opcionalidade para minha vida, eu preciso, né, assim, aí no caso, o caminho do dinheiro ali, vou objetivar ter dinheiro para ter opção para desafogar, né? Estou aqui me afogando, a minha família está se afogando, isso daí, obviamente, né, traz algumas emoções, né, algumas angústias, né, para o ser humano. Falando, não, eu preciso colocar a cabeça para fora. Né? E depois, com a maturidade, você fala, não, legal, pus a cabeça para fora, tenho as opções, me desenvolvi, ok, encontrei o meu lugar no mundo, tenho ali, né, enfim, estou com um certo conforto. E aí você começa a enxergar além. Né? Então, primeiro eu queria saber se essa percepção está correta, se essa mudança de visão, de propósito muda ao longo da vida. Eu acho até legal, até que seja, não sei nem qual que vai ser a sua resposta, mas acho até legal que seja para as pessoas que estão nos assistindo e estão numa condição ainda ali com a corda no pescoço, quase sendo afogados ali pela realidade, de que a gente não começa pensando, né? Pô, vejo o Cassiano aqui, o Cassiano já é um cara, né, tá com alta performance e tudo, mas eu não sou assim, tô distante. Mas não, o Cassiano começou de um lugar lá atrás, começou ali afogado, né? O propósito era... o propósito era muito mais, assim, com um escopo muito menor do que é hoje, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso daí. Exato. Sem dúvida, a motivação, ela muda ao longo do tempo, porque várias coisas que eu disse agora é o Cassiano de hoje olhando para o Cassiano de 30 anos atrás. Então, é uma percepção daquilo que eu era. Mas, certamente... Isso foi mudando ao longo do tempo. E tem uma outra coisa que eu acho que foi super importante, por exemplo, na minha vida, que dentro do que você colocou, que é a questão da restrição. A restrição, ela te ajuda de 2 maneiras, né? Primeiro, você precisa ser criativo. Então, eu tenho restrição de grana, como é que eu lido com o meu orçamento? Né? Eu, desde muito novo, eu tinha que lidar com o orçamento. Minha mãe não me dava dinheiro todo dia. Ela me dava dinheiro para semana. Tinha época que ela me dava dinheiro para o mês. Eu tinha que gerir o meu dia. Estou falando com 12, 13 anos de idade. Então, restrição. Eu preciso eliminar a restrição e eu preciso entender. E aí vem o segundo ponto. Eu começo a observar. Eu copio, porque eu não comecei o mundo. Né? Então eu falei assim, o que eu tô vendo que funciona? Porque eu tinha uns amigos que tinham grana e tinha uns amigos que não tinham nada. Qual era a diferença? Pô, o pai do meu amigo que tinha grana, ele falava inglês. Ele mexia com informática. Ele tinha coisas. Eu falei, eu vou meio que copiar. Essa foi muito mais a minha lógica no princípio. É interessante porque essa questão da restrição, do sofrimento, para alguns é razão suficiente para se fazer de vítima e para outros é uma mola propulsora, né? É uma questão assim, fica bem nítida mesmo. Porque é uma baita motivação, né? Você precisar, você enxergar que você merece mais, assim como qualquer outra pessoa, né?
Exato. Então, estar nesse patamar de escassez de recurso, enfim, é um excelente primeiro passo para aqueles que enxergam que o ser humano tem potencial, né? Eu só completo assim, e a opção está na mão de cada um, né? O que fazer com a dificuldade? Ou você sucumbe a ela, ou você transpassa. E a diferença é entre os fortes e fracos, né? E não é uma questão de você falar, poxa, olha, eu sou fraco, então não vou conseguir. Não, eu vou arrumar alguma maneira de transpassar essa dificuldade para eu ser forte. Ninguém nasce forte, né? Você vai se construindo forte ao longo do tempo. Né? Perfeito. Não, e vocês estão colocando alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, durante muito tempo a gente vive num país onde é muito comum a gente vitimizar as pessoas, né? Tudo bem porque é vítima. Eu nunca tive essa mentalidade, isso desde pequeno. Talvez eu sempre gostei muito de esportes, foi uma coisa que de uma certa forma também influenciou. Mas teve um livro que eu li que me impactou muito, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Sim. Ele foi um cara, ele era formado em medicina na época, mas cuidava da cabeça, e ele foi parar em Auschwitz, né? Então a gente está falando aqui, provavelmente nos piores lugares da Terra, num dos piores momentos da história da humanidade, e ele escreveu um livro e diz o seguinte, assim, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, quando você tem um objetivo claro, quando você sabe aquilo que você quer, isso vai mudar ao longo do tempo, né? Eu invejo muito quem nasceu para ser pintor, sabe? Que acorda já fazendo desenho. Não foi o meu caso, né? Eu até hoje eu tô me descobrindo em termos do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, das minhas potencialidades. Agora, o que eu sempre acreditei foi na minha capacidade de fazer. Sim. Né? Porque eu entendia que a minha condição podia ser temporária. Dependia do que eu poderia, do que eu gostaria de fazer com aquilo que eu tenho. Né? Perfeito. Bom, eu vou passar aqui de tema, falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória, especialmente focado em geração de renda. É o que a gente estava comentando no começo, que é a principal via para quem quer enriquecer, quem quer ter a independência financeira. A via mais rápida, com certeza, é a geração de renda, né? Você investir em você para forma de trabalho e tudo mais para conseguir essa renda. Fazendo aqui o momento LinkedIn, né? Você começou com técnico em eletrônica, depois foi fazer administração de empresas na graduação, depois passou a estudar matemática para call center, né? Então, processos matemáticos com uma complexidade razoável, né? Mais recentemente fez um MBA em Data Science, né? Enfim, então uma formação bastante eclética, ou seja, tem uma amplitude razoável, vai desde o técnico com um nível de sofisticação razoável até níveis de você trabalhar com gestão de nível tático e estratégico, né? Ocupou cargos de gestão, né? Teve a maturidade carreirista na indústria de telecom, né? Então, cargos de gestão, então fez a parte de trabalho em carreira, e depois começou a trabalhar com a geração de valor através de negócios, fazendo links entre diversos negócios, né? Então, criando oportunidades de negócio, empresas que nasceram dali, enfim, daí eu acho que provavelmente deram uma grande estilingada no teu patrimônio. E mais recentemente fazendo isso através de empresas de Israel. Então, olhando para empresas de Israel, vendo o que elas fazem, como trazer elas para cá, dirigindo as operações delas no Brasil e tudo mais. Então, assim, a coisa mudou, é bastante ampla, e a coisa mudou bastante ao longo do caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o porquê de cada escolha ali ao longo dessa linha do tempo. É engraçado colocar isso, porque a gente tem um plano, né? Mas como diz o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Sim. Exato. Eu tinha um plano mais ou menos, que era assim, bom, vou trabalhar na HP. Né? Por que HP? Quando eu tava no colégio... O pai dos seus amigos lá? Não, mas pior que foi mais simples, assim. A história da HP foi simples. Eu estudava num colégio, quando eu comecei a fazer colegial técnico para arrumar emprego. Segundo ano, precisando de grana, falei, vou procurar estágio. Aí meu primeiro estágio foi numa indústria.
eu descobri que lá não era para mim, né? Literalmente uma indústria mesmo produzindo coisas, né? Só que, de novo, lembra, eu sempre acreditei que a educação podia ser um caminho. Sendo um caminho, eu era um dos melhores alunos da escola, fui convidado para fazer uma entrevista e uma prova na HP. Aí começa, entre aspas, as sortes da vida, né? Lembra aquele cursinho mais ou menos de inglês, me ajudou a fazer a prova de inglês. Isso resolveu. Aí entrei na HP, foi meu primeiro estágio, meu primeiro salto de vida. Você fala assim, como assim salto de vida? Era estagiário, mas tudo bem. Eu ganhava pouco, mas meus amigos não ganhavam nada. Aí eu fiquei trabalhando no HP quase 5 anos e eu vi os gerentes da empresa, todo mundo que era engenheiro fazendo administração. Falei, cara, não tinha a menor ideia do que era, mas eu pensei o seguinte, se eles estão fazendo engenharia para fazer ADM, eu vou pular uma fase. A lógica, e eu olhava o jornal na época, porque era jornal, né? Tinha uma porrada de emprego na área de ADM. Falei, fome eu não passo. Resolvo mais um problema de restrição. Então, durante o colégio HP, eu paguei a faculdade. Aí, no final da faculdade, falei, bom... Só que aí eu comecei a evoluir dentro da empresa, comecei a ganhar melhor e começa aqueles dilemas, né? Sigo aqui, vou trabalhar na HP, numa multinacional, porque era o sonho de todo mundo. Falei, cara, vou ficar limitado como eu acho que as pessoas ficam limitadas. Eu falei, eu preciso sair daqui. Aí comecei a procurar estágio, encontrei um emprego. Eu fui trabalhar na Credit Card. Lá na Credit Card foi quando começou a minha relação mais próxima com a matemática e com a programação. Porque eu tinha um amigo que trabalhava comigo, o cara era genial. Cara, não é o meu caso. O cara é genial. Aquele capacidade intelectual, assim, fora da curva. E ele desenvolveu um sistema. Eu cheguei e falei assim pra ele, assim... Onde é que você aprendeu a programar em VBA? Ele falou, F1. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Mas eu falei, se ele pode, eu também posso. É uma questão de brilho. Como diz o professor Clóvis, se é pra 2 ou 3, mano, é pra mim também. Sim. Eu adoro o professor Clóvis, cara. Eu passo pros meus alunos o vídeo do professor Clóvis com palavrão e tudo e dane-se, cara. Se é pra 2 ou 3, é pra mim. Preciso aprender. Porque assim, eu trabalhava na área de MIS, fazendo report. Assim, eu não queria fazer trabalho repetitivo, então eu aprendi a programar. Como eu aprendi a programar, os caras falaram assim, conhece um pouco, vamos colocar ele em planejamento. No planejamento, cara, aí eu entrei no parquinho, né? Porque matemática, fazer forecast, fazer previsão, cálculo de quantas pessoas precisariam ter no call center, etc., com toda a sua complexidade. Falei, bom, aqui não tem nenhum especialista. Falei, você e eu. Falei, resolvi estudar. E aí, eu me especializei tanto nessa área que uma empresa que vendia software estatístico para call center me chamou para fazer uma entrevista, porque alguém falou, conheço um cara que manja desse negócio. E minha mãe falava assim para mim, filho, faz tudo nessa vida, mas não vende nada. Porque na cabeça da minha mãe, vendedor é o cara que passava na porta de carro, vendendo coisa, vendia o almoço para comprar janta, né? Sim. Aí eu falei, durante a minha entrevista, os caras falaram assim para mim, então, tem treinamento nos Estados Unidos. Falei, pô, eu queria ir. Os caras vão pagar. Falei, bom, tem aumento de salário, vou viajar, aumento de cargo. Falei, vale o risco. Né? Então... Aqui... Mas isso ainda é na Credit Card, ou não? Não, aí eu saí. Foi literalmente a transição. Eu saí da Credit Card para uma empresa de telco para vender software estatístico para call center. Que era daquele holandês lá, top das galáxias lá na... Não. Não. Ainda não. Na verdade, nessa época eu nem o conhecia, mas já estava estudando estatística aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu comecei a pesquisar quem dava cursos dessa área fora. E eu fui fazer cursos com ele lá na Holanda. A especialidade dele é PhD no tema, ele é professor, inclusive, de doutorandos nessa área. Eu falei, pô, preciso estudar com quem manja. Aí a coisa vai se conectando, né? Se não fosse o inglês, eu não iria. Eu não teria nem o emprego, eu não teria nem a condição de estudar com ele. Então, você vê como uma coisa vai conectando com a outra. E, eventualmente, mesmo o plano. O meu plano, simplesmente, era, dado o ambiente onde eu estava, que tipo de skill eu precisaria desenvolver para que eu pudesse me destacar. Na Credit Card, inclusive, eu tive um salto tão grande que eu tive um chefe que ele reconheceu o meu esforço e ele dobrou meu salário. Tá?
O que não é comum, né, dentro de corporações. Não né? é comum. Tem uma série de políticas, tem muita gente para administrar, é muito difícil isso acontecer. Então, são casos bem pontuais mesmo. Sim. Mas, pra você ter uma ideia, ele me deu aumento em 6 meses. Porque a política nem permitia que ele dobrasse meu salário assim de uma única vez. Né? Sim. Mas assim, e de novo, qual foi o lance? Tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Existe um espaço que alguém não está ocupando que eu posso fazer. Vai dar trabalho? Vai. Mas é possível. Né? Então, e aí, conectando com a história de geração de renda, na Credicar, eu já tive meu primeiro salto financeiro, porque assim, tem um ponto importante, né? Não importa quanto você ganha, importa também quanto você gasta, né? Sim. A partir de um determinado momento, eu passei a ter mais renda do que custo, né? Investir no meu MBA era uma grana. Pra você ter uma ideia, o meu salário inteiro. Depois eu consegui ter apoio da empresa, pagava parte da grana, mas assim, eu entendia que essa fase da vida é a fase da construção. Eu preciso me construir. Perfeito. E baseado no que o mercado tem de oportunidade. Não é o que eu quero. Né? Eu não vivo num mundo isolado. Então, e aí quando eu fui para a área de vendas, bom, aí a gente passa a começar a discutir dos saltos, né? Sim. Mas aí eu estava pronto. Né? O que eu quero dizer salto? Na área de vendas, por exemplo, você tem salário fixo e tem salário variável. Né? E aí, neste momento, eu passo a ter contato com tecnologia de Israel. O meu primeiro contato com Israel foi uma coisa meio engraçada, porque eu tinha uns 20 anos, eu nunca tinha saído do país, eu queria sair. Eu coloquei $500 no bolso para Machu Picchu, literalmente. Ônibus, trem da morte, fiz a caminhada, trilha e tal. O que acontece nessa história? Eu tô andando no caminho, vejo uns caras de dread andando pela rua, nos hostel, porque eu dormi em hostel, né? Óbvio, coletivo. Aí, de onde você é? Israel. Aí, mais um, de onde você é? Israel. Cara, Israel não é a Bíblia. Cara, existe um país chamado Israel, que era um país novo. Estou falando, Israel tem 50 anos. Assim, quanto país, mais ou menos. E eu chego nessa empresa e começo a me dar conta que, cara, todas as tecnologias vêm de lá. Quase tudo de telecom tinha uma perninha de Israel. E aí isso começou a despertar meu interesse do que eu poderia fazer. Então, nessa fase, que foi uma das fases da vida profissional, de maior construção de valor e riqueza para mim, e para mim foi recomeçar de novo, porque assim, eu não fazia apresentação a públicos gerais, eu passo a fazer, eu passo a ter que falar em inglês por telefone o dia inteiro. Então, tem um monte de coisa que eu tive que me aprimorar. Eu lembro, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma apresentação para uma empresa. 6 meses depois, eu fiz a mesma apresentação para a empresa. Os caras acharam que o software tinha na versão nova, era a mesma versão. Cara, Você que tinha evoluído. evoluiu o comunicador, não o produto. Pra ver a importância que é a pessoa que é a base do negócio. Sim, também, né? Senão sim. dá pra ver isso aí, então. Mas eu tive um chefe que foi um cara fantástico comigo também. Então, eu tive alguns chefes que me ajudaram demais. Esse chefe, eu chamava ele, cara, vai lá, me fala, tá bom, tá ruim. Eu fazia isso várias vezes. E pedia feedbacks honestos, porque eram minha chance de melhorar. Porque era o que eu precisava fazer. Cara, essa postura é extremamente importante para quem quer evoluir, para quem quer se desenvolver. Né? É ser faminto por feedbacks honestos, né? o mais na carne possível. Com certeza. Né? E saber lidar muito, muito bem com isso. É uma coisa que a gente desenvolve bastante dentro da Findocs, dentro da empresa, temos isso como política. Exatamente. E para nossa vida também. Então, é sempre super importante isso daí. Com certeza, esse teu salto de desenvolvimento em 6 meses, né, com certeza vem desse tipo de postura, né? Então, muito legal. Não, e é um negócio super importante, cara. Ninguém chega lá sozinho. Né? É assim, ter gente que você pode se apoiar, pode perguntar, pedir feedback. E o feedback é super importante. E muitas vezes não adianta pedir para quem não conhece. Sim. Isso é outra coisa importante, assim, ó. Você não pode ficar se abalando. Porque, assim, a gente não é nada, a gente está. Né? Então, eu tava ruim aquele dia. Mas 6 meses depois eu tive minha chance. Inclusive de refazer o que eu tinha feito. Né?
Então, e esse feedback honesto, essa oportunidade, escolher pessoas que podem te apoiar no caminho é essencial, te ajudar a ver. Porque a gente fala muito, inclusive no mercado financeiro, de viés. A gente tem muito viés. E é difícil eliminar viés sozinho. Eu diria que é quase impossível. Você precisa de alguém para trocar, pedir opinião, pedir feedback para ajudar. Bom, legal. Ao longo do que você estava falando da sua trajetória, percebi que, assim, você sempre tomou decisões com base naquilo que você já conseguia enxergar, né? Uma pessoa bem-sucedida não necessariamente é aquela que tem uma visão 20, 30 anos na frente, né? Um Steve Jobs da vida, né? São raríssimas as pessoas que têm isso daí. Muita gente acha que para ser bem-sucedido você tem que ter, né? Você tem que ter esse tipo de genialidade. E olhando a sua trajetória, a gente vê que você tinha os elementos daquela época, aquilo que você conseguia enxergar. Eu gosto de brincar, fazer analogia com um quarto grande e escuro. A vida é um grande quarto, grande e escuro. E você tem na sua mão uma lanterna, né? Você consegue enxergar ali ao seu redor e aquilo te permite, né, tomar uma decisão com base naquilo que é melhor. Enfim, você toma uma decisão, vai para o ponto, sai do ponto A, vai para o ponto B. E quando você está no ponto B, você consegue enxergar um pouco mais à frente e começa a toma outra decisão e tudo mais, e a coisa vai rolando por aí. Essa impressão que eu tive, olhando o seu discurso, né, o sucesso vem daí também, de pequenas decisões que te levam a algum lugar, ou você também teve uma questão de visão de longo prazo? Como é que foi para você? Cara, essa é outra pergunta muito legal, porque assim, eu acho muito pouco provável quem consegue prever o mundo, sabe? É igual forecast. Prever amanhã é fácil. 5 anos. Sim. Né? Então, só que eu gosto de falar que a gente precisa ter um senso de direção, né? Com 30 anos, não dava pra mim, não é que não dava, mas sendo mais realista, assim, muito pouco provável que eu fosse virar médico. Né? Não faz sentido, seria uma outra rota, um outro caminho. Agora, dentro das opções que eu tenho uma direção. Então, para mim, sempre teve muito mais vinculado a ter uma direção. Então, para dirigir 10 mil quilômetros, a gente vai enxergar os mesmos 1,5. É uma estradinha ali. Então, eu focava muito nisso com uma ideia de longo prazo. Qual era a minha ideia de longo prazo? Gerar receita. Eu queria conhecer todos os continentes. Era um desejo que eu tinha, de poder viajar, poder ter muito mais condições de fazer coisas que eu gostaria. E, então, eu pensava assim, bom, o que eu posso fazer hoje? Porque eu acho que muitas vezes, quando as pessoas pensam no longo prazo, elas sentem pânico. Porque é como você está comentando o quarto escuro. Assim, ó, eu tô apontando a lanterna para lá, eu sei que é meio naquela direção. Cara, deu 10 metros, eu não tô vendo nada. Medo do desconhecido. E não tô. Né? Eu tô vendo aqui, agora o que eu posso fazer aqui? Porque se eu me preocupar com muito longe, eventualmente, claro que é importante você pensar o que você quer, mas eu deixo de ver o aqui e o agora, eu deixo de ver as oportunidades que estão na mesa agora. Quais são essas oportunidades que já estão aí? São essas, né, que eu já preciso pegar agora. Né? Legal você ter comentado, né, com relação ao momento presente, né, e com relação a estado de ansiedade, né? As pessoas, uma das principais doenças modernas é a ansiedade, né? Todo mundo é ansioso e tudo mais. E uma vez conversando com um psicólogo, ele falou, o estado de ansiedade, ele é não causado, mas tem uma correlação muito forte com você estar num momento que não é o presente. E quando você está num momento que não é o presente, lá no futuro, um futuro remoto, esse futuro remoto ele pode ser N coisas, né? E isso causa incerteza e essas N coisas você começa a pensar nessas N coisas e começa a pular de uma para outra, teu cérebro não para, né? E isso causa uma estafa mental, causa indecisão, causa paralisação. Você não faz nada. Muitas pessoas não fazem nada porque vivem num estado de ansiedade, vivem no futuro. Quando você aceita a realidade tal como ela se apresenta hoje, né, no momento presente, as possibilidades são muito menores, né? Você tem condição de racionalizar e escolher com muito mais precisão, né? Então, trazer para o momento presente elimina a ansiedade e te permite tomar decisões que realmente vão te levar para frente, né? Vão te fazer dar o próximo passo, que é aquele passo que você precisa para o momento, né? Essa é a ideia. Não, e você está falando assim,
é tão forte, é tão importante, porque assim, ó, eu me dei conta que existem sentimentos que eles têm lugar no tempo. Por exemplo, ninguém é triste do futuro, é ansioso. A tristeza é só do passado. Ninguém tem raiva nem no passado nem no futuro, só no presente. Então, quando você passa a reconhecer as coisas que você sente como você sente, você começa a identificar, cara, onde eu tô? Eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui. Porque assim, o passado, a gente tem que usar ele para aprender, né? O que eu fiz, eu posso fazer melhor. No futuro, pô, é legal eu planejar, ter uma ideia de para onde eu quero ir, porque senão eu fico louco, né? Preciso ter uma direção. Mas mais que isso, o que eu tô fazendo agora para construir aquilo que eu preciso, né? Mas assim, eventualmente alguém pode pensar de forma equivocada que eu sou um cara muito tranquilo, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, é uma brincadeira, né? A meditação foi tão importante para mim, eu pratiquei meditação há tanto tempo que eu dei aula de meditação 5 anos, né? Eu falei assim, eu preciso ficar bom nesse negócio, porque eu precisava de paz de espírito, né? Sim, para controlar o teu interior. Especialmente quando a gente fala de mercado financeiro, porque você usou uma outra palavra apreciada pelos matemáticos e estatísticos, que é incerteza, né? Cara, não tem certeza de absolutamente nada. A gente volta para incerteza, volta para ansiedade, que é onde paralisa todo mundo sai fazendo merda no mercado financeiro. Né? Exato. Especialmente os novos, né? O pessoal que entrou agora não está tão acostumado com esse ambiente, né? Então, um dos soft skills mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, e esse eu diria que sem dúvida nenhuma, ele deve ter um tempo de relevância do que a gente cuida, é a maturidade, é o emocional. Isso absolutamente para qualquer coisa, né? Porque, especialmente na vida profissional, nada é pessoal. Nada é pessoal. Né? Quando a gente começa a tomar todas essas coisas como pessoais, né? Fez pra mim, é pra mim. Parece até que o mercado financeiro reagiu pra mim, né? Foi no meu stop e voltou. Sensacional. Exatamente. Então, ter essa envergadura emocional. E aí, tem uma coisa que a gente negligencia muito aqui no Brasil também, em comparação... Eu vejo, assim, eu trabalho com vários países, vários lugares, de Israel, depois vou conectar um pouco com essa história também, mas assim, disciplina, cara, disciplina é um talento. As pessoas, elas estão muito preocupadas em entender genialidade. Aqui no Brasil, a gente adora o gênio, né? O Neymar é o gênio jogando bola, o Pelé foi um gênio jogando bola. A gente dá um mega de um valor para genialidade. E quando eu vou, por exemplo, para a cultura japonesa, é outro modelo. Inclusive, na cultura japonesa, se eu tenho o gênio e o cara do esforço, o esforço é mais bem visto. Sim, isso é interessante. Cultural mesmo. Atribui uma relevância muito grande a isso. Por quê? E mais que isso, inclusive tem uma escritora, escreveu um livro que eu acho muito legal, principalmente para quem tem filho, chamado Garra. Ela diz o seguinte, quando você elogia a inteligência de alguém e essa pessoa falha, ela às vezes fica com medo de fazer de novo porque ela vai parecer não tão inteligente. Quando você elogia o esforço, quando o esforço é recompensado, não importa o resultado, né? Não que o resultado não seja importante, mas assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu não tentei, eu fiz. Né? Isso me gera a recompensa que eu preciso para fazer de novo. Para fazer de novo. Para fazer de novo. E aí ter a perseverança, né? E aí, assim, a persistência, né? Nesse caso, né? A disciplina, né? É uma fábrica de gênios. Né? É uma fábrica de gênios. Porque, assim, com um passo de cada vez, na direção certa, você consegue subir escadarias enormes. Né? Então, é basicamente isso. Inclusive, assim, você comentou do Steve Jobs, ele diz que os 2 melhores livros dele, que ele gostava muito, um era a Autobiografia de um Yogi, você vê, não tem nada a ver com tecnologia, e um outro livro era A Mente Zen, Mente de Principiante. E o monge que escreveu esse livro, ele tem uma chamada no livro que diz o seguinte, assim, a mente de principiante aceita tudo. A mente do especialista não, ela já é limitada por natureza. Né? Então, parte do que a gente está falando aqui, assim, cara, eu tô pronto para aceitar o que tem e trabalhar em cima do que tem. Né? Porque se a gente esperar a condição ideal, o momento ideal, ele eventualmente não vai chegar, né? Exato.
Legal. Deixa eu voltar para o ponto lá de Israel, Claro. mais especificamente, assim, a gente está falando de maturidade pessoal para tomada de decisão. E você vinha numa trajetória ascendente no mundo corporativo, né? É uma maneira de ficar rico também, você vai aumentando a sua renda e tal, mas a gente sabe que o mundo corporativo, dá para ficar rico só no mundo corporativo? Dá. Não dá para você ficar super rico, mas dá para você ficar rico, dá para ter uma boa vida, né? Você vinha num momento ascendente ali, e aí chegou num determinado momento que veio por empresas de Israel, ou outras empresas, outros negócios e tudo mais, de você decidir se você iria se descolar dali, se iria empreender de alguma forma, né? Como é que foi esse momento para você, quando você soube que você estava preparado para o salto, se é que soube que estava preparado para o salto, né? Que é muito diferente, né? Todos Claro. nós aqui, né, trabalhamos em empresas, fizemos uma boa carreira em empresas e em um determinado momento, falando, poxa, agora eu tenho uma encruzilhada. Posso assumir um negócio, né, construir valor, gerar valor a partir do nada, ou posso continuar aqui nas caixinhas das empresas, que é muito mais previsível. Você sabe muito mais, você tem o seu job role, né, o role description, né, você sabe o que você tem que fazer exatamente, você sabe qual que é o próximo, então muito mais previsível nesse sentido. Agora, quando você está avulso, você primeiro não tem uma marca de uma empresa que ampara, né, que te dá ali o nome, né, que faz o seu nome e tudo mais, você está absolutamente sozinho para criar valor quase que do zero, né? Então, existe um degrau bem importante aí. Então, como é que Sim. foi para você esse processo? Cara, para mim, por incrível que pareça, foi um processo muito simples. E até meio, eu diria para ti, meio no-brainer, assim, não precisa nem pensar muito, porque assim, ó, primeiro ponto, né? Eu vim construindo riqueza. Então, eu já tinha grana suficiente nesse momento da minha vida para viver muitos e muitos anos sem trabalhar. Te deu opcionalidade. Exato. Então, me baixou a ansiedade e pressão. Bom, né? Eu posso entrar num negócio de cabeça tranquila, limpa, né? E aí eu comecei a ver a questão, de novo, observando um monte de empresa de Israel, um monte de oportunidade. Comecei a me conectar com Israel, né? Aí aconteceu uma história que foi o seguinte: algumas das pessoas que eu conheci de Israel começaram a representar outras empresas. E eu falei, nossa, isso é legal. E empresa, assim, desde software a míssil, né? Então, absolutamente de tudo. E eu vi que existia um gap enorme entre a tecnologia que as empresas estavam usando e o que já existia no mundo, e as empresas de Israel querendo vir para o Brasil, porque tinha um potencial gigante aqui pela quantidade de empresas, pela quantidade de habitantes que a gente tem. Então, a ideia foi, qual foi o plano? Eu conversei com um cara que também tinha capital, ele tinha acabado de sair do mundo corporativo. A gente bateu um papo e falou, bom, o que a gente pode fazer? A gente pode atrair investidor. Então, primeiro e segundo ponto. Também não coloquei dinheiro próprio. Não precisei colocar dinheiro próprio, porque a ideia era, eu vou trabalhar por uma remuneração absolutamente ínfima em relação ao que eu ganhava, mas com investidores. Então, a empresa tinha grana para contratar, pagar espaço, pagar pessoas e etc. E com uma assimetria gigante. Porque aí, de novo, também fazendo relação com a questão do portfólio. Qual era o meu risco-retorno? Se eu desse errado, eu tinha perdido a grana, a diferença do que eu ganharia no mercado e o que eu estava. E só um detalhe, eu estava tão bem qualificado na época que no mercado já tinha proposta de trabalho quando eu pedi demissão para ganhar mais do que eu ganhava antes. Então, quer dizer, ainda tinha espaço para voltar a fazer o que eu fazia, né? E a opção seria o seguinte: se qualquer um desses projetos que eu comecei a me envolver e dessem certo, ele pagaria a conta de todo mundo. Então, para mim não foi uma decisão difícil. Para mim, difícil seria não ir. Seria e assim, não fazer. Pelo que você explicou até aqui, desde sempre você teve uma atitude muito empreendedora, né? Identificar problemas, assumir a postura de resolvê-los, percorrer o caminho para resolvê-los, que é exatamente o dia a dia empreendedor, não é? Não se acomodar, não deixar para os demais necessariamente assumirem a identificação desses erros. Você sempre teve essa postura de tomar a frente. Então, eu imagino que tenha sido bastante natural mesmo, né?
Você está colocando um negócio, Guilherme, que assim, é fantástico, porque existe também um conceito, principalmente da década de 70, 80, onde a empresa geria a sua carreira, geria a sua vida, né? As pessoas muitas vezes esperam alguém dizer o que você tem que fazer, né? Ninguém vai dizer. Você pode esperar, mas é muito ruim. Porque a decisão é minha ou é do outro, né? Aquela historinha que diz assim, ó, quem pilota o teu aviãozinho, né? É você. Então essa atitude deveria ser uma atitude em relação à vida. E aí é outra coisa, comportamento é repetitivo, Guilherme. Às vezes as pessoas precisam parar para entender que assim, o comportamento que ela tem na empresa, ela tá tendo na vida dela. É difícil ser uma pessoa num lugar e ser outra e outra e outra. Não tô dizendo que a gente não mude, tá? Mas essa atitude, no geral, quando você tem, você vai fazer ela na sua casa, vai fazer isso na escola, você vai fazer no trabalho, e é fundamental. Em toda a sua trajetória isso ficou bastante nítido pelo que você contou. Todos os lugares pelos quais você passou, você encontrou um problema e corrigiu, assumiu a frente para corrigir esse problema. E você sabe que assim, ó, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi com o tema de Israel. Mais do que só a tecnologia, porque a gente pode parar a pensar assim, um país, sei lá, que foi formado pós-Segunda Guerra Mundial, não tinha Israel. Né? Então os caras desenvolveram um país, primeiro ponto, um país tem um propósito. Qual o propósito? Eles têm que estar disponível e pronto para receber judeus do mundo. Então você vê, não é um país comum, né? E como é que ele sai de não ter nada, vamos lá, um deserto com absolutamente recursos escassos para ser esse polo de tecnologia? Tem muito a ver com isso que vocês comentaram, assim, ó, é um país que eu vejo muita atitude, né? É a atitude do fazer. É um país que não tem hierarquia. Então, por exemplo, a hierarquia, se você respeitar a hierarquia demais, você pode morrer. Porque, veja, eles tiveram várias guerras, saíram vitoriosos de todas as guerras. Então, eles têm uma mentalidade, por exemplo, você tem um grupo, um pelotão, uma tropa, tem lá sempre alguém de alta patente. Então, não está indo só, vou falar recurso dispensável, entre aspas, não. E lá, se alguém entende que o caminho é errado, que pode morrer, então alguém com 18, 20 anos, eventualmente, está tomando decisão de vida e de morte, né? Eu li os próprios escritores do livro O Rápido e Devagar, super conhecido no mercado financeiro, são de Israel. Cara, começou uma guerra, eles pegaram um avião, eles deram um jeito de voltar para o país, para defender o país. Então, é uma mentalidade muito diferente da... Talvez aqui, se tiver uma guerra, todo mundo tá pensando assim, como é que eu saio? Sim. Vaza do país, né? Exatamente. Mesmo cenário político agora, tudo mais, tem muita gente pensando, não, pô, se fulano for eleito, eu tô indo embora. Tô fora. Esse é um raciocínio, pessoal. E o raciocínio não, é do que eu faço, do que eu posso fazer. Então, quando eu começo nessa minha jornada empreendedora, eu ainda, lembro da história de ver esses caras andando, eu fui entender, né? Termina o exército obrigatório para todo mundo, eles vão dar uma espairecida, vão viajar, vão conhecer coisas. E eu passo a ter contato, não só como empreendedor, não só com a tecnologia de Israel, que já era muito para frente em relação ao que a gente tinha aqui, mas passo a ter contato com esse soft skill, com esse jeito de pensar, jeito de resolver problema, que é muito diferenciado. O teu primeiro contato foi lá em Machu Picchu, lá? Já tinha uma galera profissional ali, ou foi um primeiro contato cultural, que depois você teve um contato ativo com o pessoal de Israel? Como é que funcionou essa aparição desse tipo de oportunidade na sua vida? Meu primeiro contato foi muito, assim, cara, me chamou a atenção, porque assim, veja, eu moro no Brasil, que eu, com $400, na verdade, custou minha viagem, embora tivesse com $500, eu fui e voltei num país vizinho para ter uma experiência diferente. Eu andando lá, eu vi um cara que estava do outro lado do mundo. Eu falei assim, qual que é a lógica? Eu não encontrava um brasileiro. E quando encontrava um brasileiro, encontrava o cara num modelo muito mais luxuoso, preciso ir num modelo muito mais sendo servido, né? Eu vi esses caras de dread andando pela rua, tudo muito louco, era tudo Israel. Eu falei, cara, se a gente parar para pensar, entre aspas, é tomar risco, né? Você vê, começa, é a atitude de sair de um lugar, viajar para um país que eles não falam a língua. Ninguém fala espanhol. Sim, verdade. Foi muito pouco, né? Então, e você começa a ver, o cara sai do exército, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, ser o cara do TI? Cara, ele tava trabalhando com o exército.
Ele estava trabalhando com tecnologia de ponta, vendo o que o país dele faz, o que o país dele é capaz em termos de recursos. Ele vai fazer o quê? Vai ter que empreender mesmo. Sim. Então, Legal. Legal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olhando para as empresas de Israel, são empresas altamente inovadoras, né? Você poderia ter empreendido com negócios mais tradicionais, mais seguros e tudo mais. Qual que é o papel de olhar para Israel como... Assim, são empresas assim, que podem dar muito certo, podem dar muito errado, né? Por que olhar para Israel? Por que olhar para as tendências? Por que olhar para o futuro? Quanto que isso tem de papel de opcionalidade, né? Quanto que isso tem ali de risco-retorno, né? Qual que foi a sua visão além, né, da identificação com o propósito? Você tem ali a cultura de Israel, etc. Tal. Por que olhar para as tendências e não para negócios mais tradicionais? cara, porque no negócio tradicional eu precisaria de muita grana. Muito mais provável, todo mundo te olha de baixo para cima e diz assim, quem é você? Vem aqui, quer representar minha empresa, né? Aí modelos de negócio mais rígidos, né? Modelos em que no final você ganha muito pouco. Primeiro ponto, então existe uma flexibilidade no formato de empresas de Israel que não existiam no geral em outros mercados e outras empresas mais maduras. O segundo ponto eu olhava a tecnologia dessas empresas, muitas vezes estavam no passado, né? E eu olhava para as tecnologias de Israel, que os caras criaram o Waze, criaram o ICQ. Existe uma lenda que o VoIP foi criado por eles, tem um montão de lenda. Inclusive tem uma história que, cara, o Waze desenvolveu um menino da universidade, que não tinha nem saído da universidade ainda, porque ele queria achar o caminho mais rápido. Sabe, essas coisas que você fala... Conta essa história do Waze aí, que o cara era tipo um bêbado, assim, né? Era um negócio assim, né? Como é que funciona? Reza a lenda que eu representei uma empresa que ficava no mesmo prédio do Waze, que o cara toda vez chegava atrasado pra ir no lugar, pra ir no bar, tomar uma com os amigos dele, dava os rolês, e a galera reclamava, tá sempre atrasado, não sei o quê. Ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou desenvolver um aplicativo, você instala, eu vou ver o caminho que você faz, eu vou atrás. Fica lógica mais linear e cartesiana possível, né? Você parar pra pensar, qual é o melhor caminho? Que alguém fez e foi rápido. Sim. Total. Só que o cara, ele falou, vou desenvolver um aplicativo. E desenvolveu. Então, você vê, isso está muito embarcado na cultura israelense. Tem um cara que trabalha comigo, ele é um cientista de dados genial, só que aí eu fui ver o LinkedIn dele, PhD em psicologia. Eu falei, como assim? Aí eu liguei e perguntei pra ele assim, cara, você é psicólogo? Ele falou, sim, sou PhD em psicologia. E ciência de dados? Ele falou, cara, precisava ganhar grana, achei um negócio legal, tenho afinidade, tem a ver. Eu fazia análise de como o cérebro pode movimentar partes mecânicas. Eu falei assim, pô, e aí? Tem business aí. Então, o Israel é muito esse celeiro de coisas e ter modelo de negócio inovador. Eu posso sentar com o cara e negociar. A gente pode discutir risco junto. A gente ganha pouco agora, ganha muito depois. Existe uma questão assim, cara, uma capacidade, um foco para implementar, realizar coisas. Então, por exemplo, numa mentalidade israelense, a gente tem um problema. A gente senta todo mundo numa mesa, põe todo mundo que precisa e vamos sair de lá para resolver o problema, cara. E assim, participa o presidente, participa, cara, todo mundo. Hierarquia praticamente completamente diferente da que a gente tem no Brasil, né? Em grande parte dos modelos tradicionais. Assim, nesse aspecto, cara, eu participei de um projeto, vários projetos, liderado por CEOs da empresa. Se é relevante, é importante, é dele. Com certeza. Ele tem esse senso de propriedade. E as pessoas que trabalham no time, mesmo senso de propriedade. Precisamos fazer, então vamos lá fazer. Fala assim, a única coisa que precisa tomar cuidado com Israel é pede e dá instrução. Porque se falar para derrubar o prédio, vai derrubar, não vai perguntar se tinha gente dentro. É foco, né? É foco. Faz todo sentido. Vou perguntar uma outra coisa agora com relação ao Cassiano, homem de negócios, né? O Cassiano que cria valor, né? Olha para os negócios, faz links entre empresas e tudo mais. O que você busca ao gerar um negócio? No sentido de qual é a relação do que o Cassiano ganha, a relação que as outras empresas ganham? Aquele negócio do ganha. Como é que você enxerga isso para criar um negócio hoje? Como é que você faz realmente ligar as partes
ligar a lógica das partes de uma maneira que todos se comprometam e falam, não, pô, realmente aqui tem um negócio. Como é que você arquiteta isso? Geralmente, cara, as coisas são muito... pode parecer meio simplista demais, mas eu acho que o mundo ele é meio óbvio em vários aspectos, né? Por exemplo, a primeira tecnologia que eu trouxe para o Brasil foi uma tecnologia para fazer atualização de SAP. Cara, eu descobri que às vezes o cara levava 1 ano, 2 anos para fazer a atualização de um SAP. Pô, tem valor aí, tem um monte de empresa que tem SAP. Cara, eu preciso conectar o cara. Ele precisa descobrir que existe uma tecnologia que ele roda, que em 48 horas vai dizer para ele o que ele vai fazer. Ele vai fazer um projeto de 1 ano em 3 meses. Então, o valor está muito claro. E você está colocando um ponto aqui super importante, Rodrigo, que é assim, ó. Eu sempre busquei coisas que o valor fosse muito claro. Ou que eu pudesse explicar para as pessoas, pudesse trazê-las para um lugar onde ela enxergasse o valor comigo. Porque depois é discussão de grana. É discussão de modelo de negócio, quanto custa, como paga e etc. Mas assim, ó, o valor ele tem que estar claro, ele tem que ser simples de ver. E a primeira coisa a ser discutida. A primeira coisa. Né? Então, se o valor não está claro, não vai funcionar. Né? Então, essa era a primeira coisa. Então, encontrei valor, tem oportunidade de negócio, tem uma chance, tem necessidade no mercado, bom, então agora eu preciso entender como é que esse negócio para em pé, porque o segundo ponto tem valor, agora a conta fecha. Então, a gente vai discutir como é que a conta fechava. E na maior parte das vezes, assim, fechava com muita facilidade. Então, pode parecer meio simplista, mas literalmente A ideia está comprada, né? a ideia está comprada. O principal é a ideia, é o valor. No momento que você convenceu as partes de que aquela ideia, pô, vai valer a pena, a ideia está comprada, vamos discutir os detalhes, né? Então, o negócio se fecha lá no começo. Exato. O maior desafio para quem quer gerar valor e quer gerar riqueza é assim, com quem que eu preciso falar? Porque, veja, se eu tenho valor, se tem negócio na mesa, se tem a oportunidade, agora quem é a pessoa que vai comprar esse valor? Porque aqui, inclusive no Brasil, como experiência de negócio, às vezes até com valor, com dinheiro barato, o negócio não anda. Eventualmente, você não está falando com a pessoa que você deveria falar. Então, eu diria que o meu maior desafio como empreendedor, e aí você precisa ter, eu vou usar uma palavra aqui assim, ó, não no sentido místico da palavra, mas precisa ter fé, cara. Porque eu comecei uma empresa sem ter um cliente. Eu não era do mundo do SAP, não conhecia ninguém. A gente começou ligando para as pessoas. Sim. Literalmente, quase um telemarketing, né? Se conecta ao que você disse da simplicidade da percepção de valor, né? Exato. A venda se torna facilitada porque o seu cliente vai perceber, olha, manda. Quero agora, encomenda. É isso, não entendeu? Então, e parece bobo, mas as pessoas às vezes compram coisas no impulso, na emoção. Eu tô falando como pessoa física, que na jurídica acontece menos. Não que não aconteça, mas acontece menos. Eu falo isso porque é importante a gente entender o valor dos dois lados. Sim. O valor tanto de quem está vendendo e de quem está comprando. A gente deveria fazer parte do nosso exercício e entender, cara, o que eu estou levando? E o que eu estou entregando. Né? Perfeito. Legal, tô aqui para mudar de sessão. Eu não tenho mais alguma pergunta com relação à geração de renda? Vamos em frente. Falar de gestão de capital agora, né? Gestão de capital, tudo bem. Então vamos falar do Cassiano agora, como é que ele geriu o capital, criou aquele colchão. Você mencionou alguns momentos antes sobre o momento que começou a sobrar dinheiro. Tá? Quando começou a sobrar dinheiro, você tem o que a gente chama de propensão marginal a poupar. Né? Ou seja, você tem uma sobra, o que você vai fazer é poupar, vai investir, alguma coisa. E aí, esse investir pode ser em ativos, aquilo que vai te gerar mais capital, e pode ser também investir na própria carreira. Né? Você investiu em cursos, investiu em uma série de coisas ali para se melhorar, para conseguir novas oportunidades, outras oportunidades que você estava almejando. Então, a minha pergunta é nesse sentido ali. Como é que funcionou, a partir do momento que você começou a ganhar mais, começou a ter a possibilidade de poupar, como é que funcionou para você? Eu vou poupar ou eu vou investir em mim em cada um dos momentos da vida? Como é que essa coisa funcionou para você?
É outro ponto super relevante, porque assim, no começo da minha carreira, eu queria investir em mim. Então, meu primeiro desafio preciso pagar a faculdade. Eu comecei a juntar grana. Eu precisava de um carro. Então, comprei um carro. Né? Então, isso para mim tudo era investimento. O carro para mim nem entrou na conta do, é o carro para dar o rolê ou para viajar, para começar. Óbvio que também ele tem essa função, mas eu precisava. Ia me facilitar a vida. E aí, eu comecei a juntar a grana, porque assim, pra você ter uma ideia, eu lembro do meu primeiro marco, assim, quando eu tive a grana para pagar a faculdade. O que eu quero dizer assim, ainda que se eu saísse do trabalho, a faculdade estava paga. Foi um marco para mim. E toda esta fase, para mim, foi uma fase de geração de investimento, geração de riqueza para investir. Seja em mim, mas ao mesmo tempo poupar. Então, durante a faculdade eu fiz cursos, diversos cursos, mesmo com tempo restrito. Aí eu comecei a trabalhar, seguir investindo em mim, mas aí também sempre importante, eu precisava de uma reserva, porque eu também queria ter tranquilidade, paz de espírito. Mas a conta que eu sempre fiz, por exemplo, quando eu fui fazer o MBA, eu não tinha grana para fazer. Quer dizer, não é que eu não tinha grana, eu tinha grana guardada e que eu ia ter que consumir. Então, mas para mim, assim, isso vai me abrir uma quantidade tão grande de portas que também era um investimento para mim, que eu não sei pensar, refletir muito. Cara, é importante, eu vou fazer. Né? Então, até esse período, para mim foi muito mais investir em mim, para gerar mais riqueza, para que eu possa depois investir. Depois, mais para frente, eu me dei conta que eu era um gestor de patrimônio pífio. Eu ia chegar nesse ponto aí, porque num determinado momento você é obrigado a estudar a educação financeira, né? A adquirir a educação financeira. Eu acredito que, pelo que você falou do seu background, você não teve isso na infância, talvez não teve isso dentro de casa, eu também não tive. Então, num determinado momento, isso chegou para você. Então, como é que foi? Para mim foi, eu comecei a olhar para o banco, comecei a olhar a taxa de juros, comecei a olhar o que o banco me pagava, falei, essa conta não está fechando, né? Eu sou da época que o banco pagava 80% do CDI, 85% do CDI. Então, você começou a olhar, assim, a educação financeira, né, a sua necessidade de educação financeira, olhando já o que o banco não te pagava. Não foi ainda, tipo, tem um fluxo de caixa e tá faltando dinheiro. Não, tipo, você já tinha passado dessa fase e era mais ali, tô vendo que a remuneração é muito baixa com relação ao que poderia. Esse é um ponto também muito legal, Rodrigo, porque assim, eu desde muito novo, eu entendia que eu não posso gastar mais do que eu tenho. E mais que isso, o que é ser rico? Eu me considero rico hoje, não é porque eu sou rico pro padrão social, porque eu tenho mais do que eu preciso. Né? Então, agora, o que cada um precisa? Eu não preciso de uma Maserati, né? Eu fico preocupado, inclusive, com a educação financeira do país, onde eu vejo gente de 10, 11 anos de idade com um tênis de 3 mil reais no pé. Sim. Isso me assusta e me preocupa um pouco, que é uma cultura mais do ter do que do ser. Então, a minha conta nunca foi negativa. Né? Porque eu entendia que não ter essas coisas era um momento. Né? E eu não tive. Demorei para ter. Mas eu sabia que era um momento e aquilo não me representava. Eu não me sentia pior ou melhor porque eu tinha. E não acho que ninguém é melhor ou pior por ter ou não ter. Então, a parte do fluxo de caixa negativo, eu definitivamente nunca tive. E uma curiosidade, assim, eu nunca comprei nada à prestação. Eu me treinei. Eu precisava comprar um negócio que era mais caro. Beleza, junto a grana. Não importa se é um carro, o que é, junta a grana. Porque essa questão do parcelamento também é cultural, né? Habitualmente as pessoas tomam decisões de compra, de consumo, parcela a perder de vista, com alguma narrativa, costuma ser vitimista, conectando ao que a gente falou lá no início, né? Pô, eu trabalho pra caramba, eu mereço. O cara vai lá, parcela, paga 3 vezes o valor do bem, não é? Às vezes sem perceber, mas a parcela cabe no bolso, e aí tá feita a cagada. Exato. É isso. E aí eu comecei a ter um prazer, Guilherme, de chegar e falar assim, eu tenho a grana, vamos negociar. Sim, exato. E isso no Brasil é uma coisa que você tem o dinheiro e vai pra mesa negociar, o vendedor não tá nem acostumado. Tá nem acostumado. Deixa o cara desconcertado. Sim, e essa é uma história interessante e é muito legal você comentar, porque principalmente, sei lá, é comprar carro. Fala assim, eu tô com a grana. Peraí que eu preciso ver. Agora a tabela das parcelas tá pronta. Né? Exatamente.
Então, mas assim, mas eu nunca tive... E é engraçado, porque assim, ó, talvez uma experiência, e aí tem a ver com experiência experimentar isso, que é... Quando você guarda a grana e vai lá comprar, que você entende que você foi fruto do meu trabalho, eu fiz isso aqui e tô fazendo do jeito certo, tem um prazer que comprar a prestação não vai ter. Sim. Porque essa sensação de prazer que a gente tem quando a gente compra, ela é efêmera. Ela passa rápido. Mas a do esforço, não. Sim, perfeito. É. Você mesmo faz a gestão do seu capital? Você terceiriza? Como é que são as suas práticas hoje? Bom ponto. A minha história no mercado financeiro também é engraçada. Quando eu comecei com essa história de entender que o banco pagava pouco. Aí eu ouvi falar na época de uma tal de XP. Abri uma conta em 2001 na XP. Logo lá no comecinho, foi mais ou menos essa época. E vi que já tinha mais benefícios ter eventualmente uma conta em outro lugar. E aí, só que eu comecei, aí já me abriu a oportunidade de negociar com o meu banco, né? E quando você vai tirar a grana do banco, o banco também negocia. Sim. Então eu comecei a ter rendimentos já diferenciados no meu próprio banco, porque eu negociei, dizia assim, vocês estão pagando menos que o outro. Como é que faz? Então, de novo, a observação, você precisa estar atento e entender que o dinheiro é um dos aspectos importantes da vida. E depois disso, uma vez eu tenho um grande amigo, ele mora em Brasília, inclusive, ele me ligou e falou assim, cara, eu tava trabalhando aqui, tinha um cara aqui do meu lado, ele tava com um gráfico de não sei o que na tela, eu fui falar com ele, já ouviu falar do Forex? E aí ele falou assim pra mim, bom, o cara tá investindo, não sei o que, eu falei assim, cara, que Forex, que negócio é esse? Ele falou, é simples, você pega a grana, envia pra Austrália. Sim. Né? E pá, bom, deixa eu estudar, né? E aí, na verdade, o que eu fiz de novo? Fui procurar as pessoas, né? Falei, cara, não tinha ouvido isso. E eu tinha um amigo na época que ele tinha falado que ele via operando em bolsa. Eu tinha um amigo que durante muito tempo, ele literalmente viveu operando da bolsa. Eu sentei com ele e falei, cara, me conta o que você faz, né? Daí, eu não tinha a menor ideia, eu achei que ele comprava e vendia ações, mas assim, como investidor, eu descobri que ele operava IFR. Basicamente, ele desenvolveu um método que ele operava e vivia, juro pra vocês, assim, ele vivia fazendo isso, comprava e vendia ações baseadas no IFR. Eu falei assim, bom, entendi, o método é quantitativo, fácil de fazer, vou desenvolver um robô para fazer igual. Então, a minha inserção no mercado financeiro foi, como provavelmente de muita gente também, foi muito mais nessa ideia de investir, de desenvolver modelo, ou uma diferença. Eu nunca achei que o dinheiro era fácil. Né? Mas portanto, aí você foi estudar. Eu fui estudar. Né? Você começou com pouco, foi estudar. Comecei a investir, começou a render, só que... e aí, em paralelo também, cara, assim, ó, eu comecei a desenvolver modelos também do Forex, robô no Forex. E aí entra lá também, ó, aquele background de computação, de programação lá atrás, né? Exato. Você fez presente. E estatística, e como é que faz. Juntando os pontinhos da vida. Eu cheguei a operar tanto no Forex, tanto, que eu ganhei uma VPN direto no broker em Nova York. Eu girava muito. Ganhava pouco, mas girava muito. Então, a minha experiência começou aí bom, dá para gerar riqueza. E claro que em paralelo, eu comecei a aprender um monte de outras coisas. Só qual é o problema aqui? Isso é de tempo. Né? E é um tempo que eu não tenho. Tive por um tempo, eventualmente conseguiria fazer, mas não tenho. Aí eu falei, bom, isso aqui eventualmente tem coisas, tem oportunidades, mas eu sou um cara que eu trabalho, eu tenho estudo, faço um monte de outras coisas. Eu falei, bom, com o que eu aprendi, o que eu consigo fazer, né? Aí eu comecei cada vez mais, eu fui estudar valuation, né? Como é que os analistas fazem? De novo, cada hora indo atrás de alguém. Aí eu conheci uma mulher que ela largou a vida dela e vive investindo a grana dela. Ela vive literalmente. Porque assim, tem outra coisa importante, assim, ó.
Você vai atrás de alguém, faz de alguém que faça, não alguém que diz que faz. Uhum. Né? Então, a minha vida inteira eu fui procurar as pessoas que faziam aquilo. Né? E, cara, eu achei a ideia do valuation, da análise de empresas também fantástico. Só tem um problema. Tempo. Uhum. Né? Então, no final, qual é o modelo que fez mais sentido para mim e o que deu mais certo para mim? Eu faço minha análise, especialmente análise macro do ambiente. Eu tenho tempo, faz sentido. Estudei administração, é onde eu consigo navegar com mais facilidade. Né? Pago research para que eles possam analisar. Cara, eles têm muito mais gente para fazer análise das empresas do que eu. Então, eu leio relatórios sobre as empresas, leio relatório sobre FIIs, sobre absolutamente tudo que tenha no mercado, mas eu faço a minha composição do meu portfólio baseado no meu apetite de risco, baseado no que o mercado tem. Então, aí foi aonde fez mais sentido para mim, especialmente porque me toma menos tempo e, eventualmente, eu acho, inclusive, que o retorno é maior. Por quê? Bom, você pode falar assim, bom, e quem vive disso, faz isso todo dia? Eu falei, cara, quantas pessoas a gente conhece que que geraram riqueza fazendo trade? Quantos você conhece? Jim Simons? Pouquinho. Jim Simons, lá nos Estados Unidos. Né? Edward Thorpe. Né? Só. Né? O Buffett também. Mas, enfim, ao longo de várias décadas, aquela coisa toda, são raríssimos. Quem ganha dinheiro mesmo no mercado financeiro fala, pô, o Benchimol, né? Benchimol construiu uma empresa que intermedia negócios. Ele não fez o investimento em si. Né? Então, assim, de investimentos mesmo é raríssimo. E vou fazer mais uma pergunta para vocês. Assim, ó, vocês descobriram a fórmula da fórmula da Coca-Cola. Vocês estão ganhando 10% de tranquilidade no mercado financeiro. Você faz o que com essa fórmula? Você vai me dar? Isso aí. Até porque entra na parte de mercados eficientes. Uma vez que você tem um segundo player rodando a mesma coisa, a mesma ideia, acabou a sua vantagem no mercado. E novamente está conectado ao que a gente discutiu até aqui, porque quem está começando habitualmente fica frenético. Né? Compra, vende o tempo inteiro de tudo, às vezes sem conectar um portfólio que faça sentido, né? que se conecte realmente com o próprio perfil. É a primeira coisa que a gente precisa corrigir, assim, quem está começando a estudar investimentos, né? O excesso de atividade, o excesso de esforço sem direção. Exato. Não é? Ele não tem direção, mas ele acha que quanto mais ele se mexer, quanto mais ele comprar, mais ele vender, mais benefício ele tem de colher, sendo que é exatamente o contrário, né? É curioso isso. E tem um aspecto que você colocou que eu acho bastante interessante, acho bastante madura a decisão, que assim, poxa, a minha atividade principal não é mercado financeiro, da grande maioria das pessoas não é também. Então, é mais natural eu terceirizar para quem vive disso, para quem trabalha, né, enfim, respira 24 horas mercado, enfim, faz mais sentido terceirizar. Só que não é um terceirizar de forma leiga. Né? Então, nós defendemos muito isso. Assim, você pode tomar suas decisões em algum determinado nível? Pode. Pode terceirizar? Pode. Mas só que você, com conhecimento, com o estudo, você consegue avaliar para quem você terceiriza, quais as decisões que estão sendo tomadas por você não, eles estão tomando decisão por você. Claro. Enfim, então, e você tem ali você tem a determinada consciência de escolha e também a consciência das principais decisões, aquilo que... É que nem você tem ali, mencionou do CEO, tal, enfim, um CEO lá de Israel. Quando a decisão é realmente importante, você tem que estar presente. Exato. Né? O microgerenciamento, enfim, decisões do tático para o operacional, você pode terceirizar. As grandes decisões, você tem que estar presente, tem que estar consciente. E é aí que vale o estudo. Né? Terceirizar de forma leiga não é um caminho. E vou te dar um exemplo, assim, muito claro disso. De decisões que eu tomei e que foram acertadas. E, eventualmente, também tomei algumas que eu acho que foram ruins e posso compartilhar também. Mas vou dar um exemplo clássico. Quando a Bolsa estava operando máximas, especialmente lá nos Estados Unidos, existe uma corrente que diz assim, vai lá e aporta um pouco todo mês. Que é bom. Eu acho muito, muito coerente. Agora a pergunta, vai aportar onde? Né? Então, tem, por exemplo, algumas casas de análise que dizem o seguinte, olha, cara, compra dólar, não importa se ele vai subir ou se ele vai cair, porque no médio e longo prazo não vai fazer muita diferença.
Aí eu te faço uma pergunta. Bom, eu tô vendo que existe uma deterioração nos indicadores econômicos. Eu tô vendo que a gente vai ter, eventualmente, uma diferença aí. Eu não acho que a bolsa, eventualmente, americana, eu acreditava que ela ia cair. Por que eu vou comprar um VVB11, por exemplo, colocar minha grana atrelada ao dólar, atrelada a empresas que eu acho que vão cair nesse modelo? Decisão é minha. Eu não fiz, esperei cair. Né? Então, você entender mais do que simplesmente executar uma decisão te dá essa capacidade. Né? Bom, aonde, por exemplo, agora, dólar a R$5. R$5 é bom ou ruim? Vale a pena dolarizar ou não? Eu acho que sim. Né? Por quê? Sei lá, eu olho, fiz as minhas análises, acho que faz sentido. Então, você tem a condição de ir lá começar a dolarizar. E aí, você começa a construir um patrimônio e quando você começa a pensar em termos de portfólio, tem um outro grande benefício, que a história é o seguinte. Quando a gente teve os problemas de 2019 e 2020, cara, tudo que era variável caiu muito. Né? Agora, só que o dólar, o que ele fez? Disparou. Se você tem um portfólio, você tem paz de espírito para falar assim, bom, eu perdi de um lado, ganhei de um outro, eu vou recompor isso, porque dado que a economia é cíclica, ela tende a se removimentar em algum momento, né? Então, esse tipo de decisão foi que começou a fazer muito mais sentido para mim. Que tipo de informação e conhecimento, que leitura eu estou tendo do mercado, com que pessoas eu posso trocar para entender qual a visão delas, quais são os cenários possíveis, e aí alocar o meu portfólio. E foi na época que eu ganhei mais dinheiro. Não foi operando que nem um maluco, tendo um montão de robô, 24/7. Todo dia eu acordava e olhava o celular para ver o que aconteceu na madrugada, porque Forex não parava. Sim. Eu vejo que assim, para as pessoas que têm um outro trabalho que não é do mercado financeiro, na maior parte das vezes o que funciona é aquele aporte sistemático, né? O dollar cost averaging, né? Que você vai fazendo ali pouco por mês, tudo mais, sem. E aí no longo prazo a coisa funciona bem. Mas eu vejo também dessa forma, quando você começa a ter leituras de ciclos econômicos, os ciclos econômicos eles são razoavelmente longos, te dá tempo para aquela pessoa que não tem tanto tempo para o mercado financeiro, dá tempo dela maturar as opiniões. Então, se ela conhece de ciclos de mercado, sabe fazer leituras macro, ela consegue ter ajustes mais precisos. Exato. Né? Então, estou numa baixa aqui do mercado, baixa de ciclo de crédito, baixa de ciclo do mercado de uma maneira geral. O que acontece? Quais são as características? Como é que eu me posiciono? Porque isso aqui é cíclico e vai voltar, né? Vai para o outro lado da balança e depois vai voltar de novo. Isso aí demora anos para acontecer. Então, te dá tempo para maturar opiniões, de mudar, fazer ajustes nos seus aportes, no portfólio, que é basicamente isso que você está comentando aqui, né? Eu vou dar um cenário aqui super realista, um exemplo mega prático desse tema. Cara, quanto é factível uma economia com juros negativos por muito tempo? Uma economia padrão. Eventualmente você pode dizer uma ou outra, mas assim é factível. Brasil, então? Sim, é brincadeira. Sim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu sei que em algum momento esses juros ele vai subir, esse valuation das empresas vão trocar de patamar. Porque tem uma outra coisa aqui, assim, ó. Dinheiro na perpetuidade, cara, é um negócio espantoso. Qualquer número que você bota no Excel, ele vai fazer assim, pau, ele vai voar. Sim, né? Muda demais. Ele muda demais. Então, você tem uma taxa de juros negativa, te dá um valuation X, né? Na perpetuidade. Cara, quando essa taxa de juros voltar, o que vai acontecer com essas empresas? Né? Então, a gente vê historicamente, por exemplo, no Brasil, empresa de varejo sofre, quebra. Historicamente, quantas não existem mais, a gente conhece? Sim. Né? Mesbla, Mapping, sei lá. Né? Então, por quê? Cara, não é fácil lidar no Brasil. Não é fácil lidar com a taxa de juros que a gente tem e é uma certeza, ela precisa ser alta, porque o governo precisa pagar a conta. Sim. Né? Então, eu tomei decisões baseado nisso. Podia estar errado? Claro, podia. Alguém pode falar assim, não, tem, sei lá, alguns países têm taxa negativa há muitos anos. Bem, mas o Brasil se encaixa. Estados Unidos se encaixa. O componente cultural é muito importante, né? A forma como as pessoas consomem, as aspirações mesmo da
inflação, enfim, tudo isso é muito importante. É, Mas eu não acredito também nesse patamar de juros negativo. Nós tivemos aí recentemente um cenário um tanto conturbado, né? Muita gente chegou à bolsa no all-time high, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Agora que está popularizando o mercado americano, muita gente entrou na alta, e o problema na interrupção de aporte está justamente que esse cara agora está marcado na alta histórica, né? Então, não tenho devida ciência para avaliar, olha, ok, eu comprei errado, o que eu faço agora? Então, a recorrência, a gente sempre diz que é uma forma de proteção, até que um nível técnico mais adequado seja alcançado e o investidor consiga fazer eventuais manutenções. Mas a gente tem observado isso, né? A Bolsa Americana recebeu uma paulada de brasileiros nos últimos anos. E, porra, antes da pandemia, cara... Cara, e vou te fazer uma pergunta. Esse aí, de novo, método de observação. Não tenho nada contra quem investe lá fora, eu acho isso muito legal. Já investi em empresas americanas, mas eu faço uma pergunta assim: você acha que o nosso mercado está mais barato ou o deles está mais barato, né? Então, isso é papo para 10 horas de discussão. Esse exatamente é o ponto, assim, ó. Quando você vai fazer um investimento fora do país, basicamente você precisa ter uma ideia aí disso, né? Sim. Porque se define se vai mandar o dinheiro lá fora ou aqui dentro. Não é que você vai investir porque alguém falou que investe lá fora, porque assim, todo mundo faz propaganda, né? Teve uma onda enorme, né, o pessoal já tinha esgotado ali a caixinha de produtos nacionais, né, as researches, ou mesmo as corretoras, né? Fala, não, agora, qual que é o novo produto? Vamos estruturar uma plataforma lá fora. Todo mundo, galera, agora a Só parada lá é fora. vender lá fora. Não há sobriedade para criticar os dois lados. Há só a manada normalmente se movimentando. Aí que tá o problema. Exato. E outra coisa, cara, que foi essencial na composição do meu portfólio, em como eu invisto, assim, ó. Qual é o tamanho do meu apetite de risco e qual é o tamanho da minha dor de barriga? Se você me perguntar hoje, eu rezo todo dia para a bolsa parar de 60 mil pontos. Sim. Porque a 60 mil pontos eu vou comprar até o meu carro de bolsa. Tô aqui brincando, exagerando, mas assim, para mim não é dor de barriga. Eu literalmente torço para ela cair. Sim. Né? Se ela tá subindo, ótimo, entendeu? Então, porque isso está vinculado ao meu apetite de risco. Né? Então, para mim rebalancear, quando tá caro, eu compro um pouco, vou comprando, faço aporte. Para mim, óbvio, essa história faz total sentido. Compro o dólar, então você vai movimentando. Agora, aonde eu faço os grandes ajustes? Quando tem grandes movimentos, né? Perfeito. Caiu muito. Capacidade estratégica, né? Exato. Se qualificando assim. Eu passei um ano e pouco quase não investindo em renda variável, porque eu achei que o cenário estava descolado. Eu não achava que um cenário de juros negativo ia se manter por muito tempo. Eu vendo a bolsa assim, ó, subindo. E aí tem aquele termo famoso, né? O medo de ficar fora agora, né? Não, para mim tá tranquilo. Eu preciso ganhar esse jogo no longo prazo, não é no curto. Perfeito. Beleza, bom, vou só fazer o direcionamento aqui para o encerramento, né, do nosso evento hoje. Cassiano, eu queria que você fizesse aquele resumo, né, de o que o Cassiano daria de conselho para os mais jovens, né, o Cassiano de hoje, né, com a experiência que você tem, para os mais jovens e também para aqueles que não são aqueles mais jovens, aqueles que já estão em meia idade e tudo mais, que estão vislumbrando ainda as oportunidades, o que a vida ainda pode dar de upside, né? Então, se tem diferença desses conselhos, né, dos mais jovens para os não tão mais jovens, né? Então, é isso aí. Não, total. Tem completamente diferença. Para quem é jovem e aí vale mesmo para quem é mais velho, se você não tem muita renda, você precisa se concentrar em ter um planejamento financeiro adequado. Né? Primeira coisa. E ter uma estratégia de como você pode fazer para gerar renda. Né? Porque no final do dia, o que vai te permitir gerir um patrimônio é ter patrimônio. Né? Então, vamos lá, 10% de 1 milhão, já é 100 pau, 10% de 10 já é 1 milhão. Então, assim, você vai estar onde nessa ponta? Então, se concentre, principalmente os jovens, em gerar patrimônio. Se você é mais velho e ainda não tem um patrimônio, cara, que skills eu preciso, que tipo de competência eu preciso fazer para começar a gerar patrimônio. Né? E
E o importante, assim, eu tinha um amigo que ele me falou uma frase, eu tinha 18 anos, nunca esqueci. A gente é rico pelo dinheiro que a gente tem, não pelo dinheiro que a gente gasta. Eu falei, é verdade, porque a gente tá vendo o que as pessoas gastam, a gente não tá vendo quanto ela tem no banco. Sim. Né? Então, eventualmente, a gente quebrada. Quantas pessoas públicas a gente não conhece que pareciam ser ricas e estavam quebradas, né? Então, não joga pra torcida. Esse é um jogo solitário. Eu falo que jogo solitário você precisa acreditar em você, ter confiança em você, ser autoconfiante. Você não precisa ter o tênis mais caro, não precisa ter esse tipo de dispêndio. Você pode usar essa grana para investir. Tá? E depois, mais velho, cara, conhecer de finanças é básico. Assim, a gente deveria aprender isso no ginásio, assim, sei lá. Sim. Porque são competências... É como inteligência emocional, trabalhar o intelecto. Não dá para... Não é uma opção, entendeu? Eu não gosto. Pô, eu também não gosto. Entendeu? Mas eu gosto quando eu faço a coisa e a coisa vai bem. Né? Então, é só mudar o olhar. É um pouco de trade-off, né? Pô, eu quero ser rico sem entender de finanças? Não dá. Eu quero ter as oportunidades que o mundo dá sem entender de inglês lá? Você não gostava de inglês também? Não dá. Não dá. É uma impossibilidade. Hoje é uma impossibilidade. Ou aproveita a impossibilidade e restrição e cria uma coisa nova, que não tem ainda. Então, eu acho que principalmente, eu diria aí, muito para o jovem, uma coisa que, de uma certa forma, me preocupa é essa história de que as pessoas querem fazer o que amam. Né? Existe uma supervalorização, aparentemente, as pessoas veem as pessoas na internet fazendo tudo que aparentemente gostam, mas não vem um esforço, cara, que tá por trás. E muitas vezes esse esforço não é gostoso. Né? Se a pessoa está fazendo o que ama hoje, ela já comeu muita grama para chegar lá. E mesmo se está fazendo o que ama, muitas vezes ainda tem toda aquela parte que não aparece, né? Que ela ainda tem que pagar. Né? É a conta que ela ainda tem que pagar para fazer aquilo que ama. Que as pessoas não veem é que, na verdade, e que quando você paga o preço, quando você paga esse ticket, até o que você ama tem mais valor. Sim. Porque, pra eu fazer isso, cara, eu fiz isso aqui, eu fiz isso, agora eu posso fazer isso aqui. Não é amor só pela atividade em si, né? Mas pela conquista que você teve para chegar lá, né? Exato. Então, e existe uma percepção de que o mundo é muito fácil hoje em dia, né? Porque hoje, se a gente parar pra pensar, tem 20 anos de abundância, né? Eu lembro, eu era muito pequeno, mas remarcação a mercado... em juros absurdos. A gente vive hoje num mundo, cara, que assim, é muito tranquilo. Né? Então, me parece que ele é fácil, mas eventualmente a gente vai ter momentos mais duros, né? Seja momento econômico, né? Dado um ciclo econômico, ou seja, realmente pela nossa maturidade, pelo que a gente desenvolveu, porque assim, a vida vai te cobrando o tempo inteiro, né? Sim. Aí, cara, citando também o Taleb, iludidos pelo acaso, né? Você precisa estar pronto para a sorte, né? Porque muito da vida é sorte, cara. As coisas, elas são construídas, as oportunidades, elas vão aparecer o tempo inteiro. Então, que isso a gente chama de sorte, né? Mas que... Então, eu sei que um pedaço é a competência daquilo que eu estava pronto, que eu me preparei. Sei que um pedaço eu tive sorte. E tudo bem, porque eu não controlo tudo. Sim. Né? Não preciso ter essa ansiedade que vou controlar o universo. Não, mas cara, se você fizer o seu pedacinho, uma hora vai acontecer. Sim. E Cassiano, vamos lá. Quer vender um jabá hoje? O que você está fazendo hoje? Enfim, fala um pouquinho do que você está fazendo hoje, quais são os seus planos. Então é isso. Essa é uma ótima pergunta, porque e aí eu vou contar uma curiosidade que eu não falei até agora. Eu queria ter independência financeira com 30 anos. Era o meu sonho quando eu tinha 18. Não rolou. Demorou um pouco mais para vir, mas é engraçado, porque quando eu olho para trás, a minha expectativa
estava descasado com a possível realidade. Mas você vê, mesmo assim, quando você tem uma ideia, um roteiro, você chega, né? Então, o meu plano atual, eu estou no momento de vida, eu presto serviço para uma empresa de Israel, que ela é uma empresa, faz um trabalho fantástico. Essa é uma outra coisa legal também, que assim, quando você tem opção, você pode escolher, né? Então, você trabalhar com gente em algum momento que você admira, com que você gosta, cara, você levanta, né? Para mim, nenhum dia é um esforço levantar para trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô ficando mais velho e eu tenho refletido muito sobre o que eu quero fazer, né? Se eu vou continuar fazendo o que eu faço, se eu não vou fazer. Mas essa é a beleza da história dessa independência. Isso para mim que é independência, né? Não existe liberdade completa, mas, ao mesmo tempo, eu vejo no mercado hoje tanta oportunidade na área de ciência de dados. Eu acho um negócio assim... se eu pudesse emprestar minha visão para as pessoas, eu acho que elas iam ficar tão malucas quanto eu. Então, eu acho que tem oportunidade, tem espaço aí no mercado brasileiro, especialmente para explorar análise de dados de alto nível, inteligência artificial, machine learning, porque as empresas estão gerando dados e dados e dados. Não fazem nada com esses dados, absolutamente nada. A maior parte das pessoas, embora repitam os conceitos, não tem conhecimento. Então, até se você me perguntar se tem afinidade, quem tem afinidade é uma área em mega expansão. E é um negócio que, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela usa comportamento. A forma como você segura o celular, como você toca, o tamanho do seu dedo, te ajuda a definir se é você que está usando o teu aplicativo bancário. Então, você vê um negócio completamente, assim, entre aspas, impensável, né? Mas alguém foi lá e pensou. E tem 1 milhão dessas outras coisas que estão aí disponíveis para a gente fazer, que tem dinheiro na mesa, né? Sim, tem as coisas, por exemplo, que Israel já faz muito bem, trabalha muito bem com dados que você está trazendo, e tem muita coisa que muitas vezes não tem produto pronto e você tem que trabalhar local, tem que trabalhar customizado, muito customizado. E aí é o espaço que tem no Brasil para trabalhar com ciência de dados. Exato. Então tem um espaço gigante, tem bastante gente, tem até me procurado e conversado, porque, cara, a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente estava falando sobre como o Brasil é carente de tecnologia. Cara, a gente perde boa parte da nossa produção, vou falar até de commodity, por no escoamento da produção. Cara, não chega. E como a gente consegue fazer de forma inteligente, como a gente consegue explorar esse universo. Então, e é esse o olhar, né? Conectando também de novo, cara, se eu tô vendo, olhando de fora, boa parte dessas empresas, e quem tá dentro? A pergunta que eu me faço talvez para várias dessas pessoas que estão ouvindo a gente agora, pensar assim, ó, eu tô de fora, vendo esse carrilhão de oportunidades e querendo explorar, gerar riqueza e consumir um pedaço disso. Mas as pessoas que estão dentro das empresas, elas não podem gerar essa riqueza. Sim. Enfim, deveriam estar vendo. Bem, então... Eu tenho uma pergunta. Tem? Então vamos lá. Um livro. Dica um livro pro pessoal que escuta a gente, eles sempre pedem, né? Tem um que assim, eu já... Pra representar o Cassiano. Tem um que eu escolhi um, tá? Tem um que eu anotei aqui, que é aquele do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. Mas esse eu já anotei, já citou aí, mas manda aí. Já escolhi um, aquele que tá no topo do pódio. Cara, eu vou citar um livro aqui que tem menos a ver com o mercado financeiro, mas é o tipo de coisa que moldou minha personalidade. Meu livro favorito é um livro japonês chamado Musashi. E só explorando só um pouquinho esse tema, ele é um cara que não tinha nada, não tinha absolutamente talento nenhum, depois se tornou o espadachim, o samurai mais conhecido do Japão. E o livro é simplesmente a história dele. O que para mim é uma história tão inspiradora que quando eu fui pro Japão, eu fui conhecer lá onde ele viveu, onde ele morreu, inclusive. Mas tem muito a ver com essa história da percepção do mundo. Porque ele começa num ponto e vai parar num outro lugar. Sim. E como é que é essa trajetória? Então, para mim, é um negócio que me mudou. E uma história curiosa
falando também, tem até um pouco dessa história da disciplina. O livro foi escrito por tirinhas no jornal. O cara escrevia, sei lá quantos anos levou para terminar de escrever. A gente olha no Japão, assim, quem é pai deve ter ouvido falar do Naruto, esses desenho de 15 anos. Então, é essa mentalidade de longo prazo. Perfeito. Excelente recomendação. Obrigado por isso. Legal. Bom, então, acho que hoje nós tivemos aí um belíssimo bate-papo com o Cassiano. Eu vejo que nós temos 3 maneiras principais de aprender. Uma é por reflexão, a outra é por imitação e a outra é pela experiência, né? Eu acho que hoje a gente teve a oportunidade, nós aqui, né, os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de aprender por reflexão em cima de tudo aquilo que foi discutido e por imitação, né, em cima de exemplos bem-sucedidos, né, inclusive que não são bem-sucedidos sempre, mas tem os percalços também, mas como enfrentar, inclusive, esses percalços, mas são exemplos bem-sucedidos nesse sentido. De uma maneira a tentar evitar o terceiro, né? Aprender pela experiência, né? Então é isso. E vejo, novamente, o Cassiano é um grande representante da maioria, né? Então, um cara que não é do mercado financeiro, mas que tem ali, criou a sua independência financeira e atuando em vários dos pilares que a gente defende aqui, né? Que é geração de renda ativa, ou seja, ninguém fica rico só com investimento. Aí gestão de patrimônio, como é que você otimiza isso, o patrimônio ao longo do tempo, né? Cara atento a tendências, porque é onde a coisa pode mudar, né? E, principalmente, ali, amparado em soft skills, né? O cara que sabe que para chegar onde quer chegar, precisa se desenvolver como ser humano, como profissional, enfim, em diversas dimensões, né? Então, esse é o meu resumo para hoje. Guilhermão, quer dar suas palavras finais? Com certeza. Obrigado por ter vindo, Cassiano. Realmente, assim, uma história exemplar, inspiradora. É uma honra ter você aqui. Parabéns por tudo que você construiu. E vai construir muito ainda, né? Com certeza. E obrigado de verdade. E para você que tá ouvindo a gente, né? Se quiser dar umas palavrinhas finais, Cassiano, antes da gente encerrar. Eu quero agradecer. Se saiba que a recíproca é verdadeira. A gente falou bastante de mim, até um pouco diferente para mim, porque eu aprendi a vida inteira a olhar para os outros, né? E aprender. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho incrível. Eu conheço um pouco da trajetória de vocês e vejo que o nível de educação que vocês trazem é um nível de educação de alto nível que eu vejo muito pouco aqui no Brasil, porque a gente está falando assim, ó, do que é real, o que funciona, né? Então, assim, eu agradeço novamente e parabenizo o trabalho de vocês, assim, que é de fato fora da curva, tá? Perfeito, obrigado. Vamos falar das mídias sociais, onde te encontrar, Cassiano? Meu LinkedIn é o caminho mais comum, Cassiano Cavalcante. Não tem muitos lá. Acho que esse é o caminho. É o principal, né? É o principal. A tua exposição em rede social é mais no LinkedIn mesmo. É mais no LinkedIn mesmo. E se alguém quiser me mandar algum e-mail, alguma coisa, meu e-mail também é fácil, é cassiano.cavalcante@gmail.com. Meu pessoal, claro. Tô super à disposição aí. Não, bacana. Perfeito. Legal. É isso, a Findocs está no Instagram também, vocês sabem, caso queiram seguir por lá, é o nosso headquarter. Nós temos um canal também no Telegram, tá? Findocs Oficial. E os nossos pessoais, então nosso Insta pessoal também que está entrando em ativa agora, vocês encontram a gente pelo nome e sobrenome lá tranquilamente. Guilherme Salvador e Rodrigo Tonieri. Tudo bem? É isso? É isso aí, perfeito. Então, valeu pessoal, obrigado por terem assistido e um abraço a todos vocês. Valeu. Tchau. Valeu.